Meus amigos, minhas amigas, hoje cedo a Polícia Federal entrou na casa do Bruno Henrique no Rio de Janeiro, fez busca e apreensão também, em familiares e amigos dele em Belo Horizonte. Enfim, a Polícia Federal está suspeitando, já está investigando desde o ano passado, o jogo Flamengo e Santos de 2023, em que no final do jogo, já nos acréscimos, o Bruno Henrique toma um cartão amarelo e em seguida o vermelho. Ele é expulso de campo e a polícia está suspeitando, a Polícia Federal, que para mim é a instituição mais respeitada do país, eu adoro a Polícia Federal, ela está suspeitando do Bruno Henrique em questão de manipulação de apostas. Olha, vou dizer um negócio para vocês, eu acho que o Flamengo deveria primeiro afastá-lo de qualquer atividade, qualquer jogo. Ah, Jair, mas ele não está condenado. Ok, mas ele é suspeito. E o suspeito, para se defender, é melhor que não esteja atuando. Eu penso assim, não me importa se tem decisão, se não tem, o importante é preservar o atleta, que não foi condenado e nem absolvido, para que ele possa se defender melhor. É o que eu falo sempre sobre o Paquetá, que foi denunciado pela Federação Inglesa e, segundo informações de um jornalista amigo meu muito forte na Inglaterra, ele vai ser banido do futebol, vai ser julgado em março. O Luiz Henrique, que a Espanha começou a investigar agora, que teria recebido, segundo a CPI de manipulação, dinheiro na conta depositado pelo tio do Paquetá. Ou seja, os jogadores brasileiros parece que eles não entendem, parece que eles se sentem acima do bem e do mal, e não estão acima do bem e do mal. Eles têm que seguir a lei, respeitar a lei. A gente sabe que a maioria sai de uma classe desfavorecida, não tem orientação, não tem uma cultura melhor, mas busquem alguém para orientá-lo, que não façam falcatrua. Repito, ninguém foi condenado, mas também não foi absolvido, e há suspeitas graves. Eu conversei com o Cajuru semana passada, ele me disse: Jair, nós já temos fortes indícios e provas de que 2 grandes jogadores do Brasil, estão envolvidos realmente com isso. Fecha aspas, o Cajuru me falou. Eu falei: quem são, Cajuru? Seria o Paquetá e o Luiz Henrique. Ele falou: você é um grande repórter, vocês vão saber semana que vem, que é essa semana, Então vamos ver, porque realmente não dá, gente. O Paquetá veste a camisa da seleção brasileira, o Luiz Henrique também. Isso é uma desonra para a seleção. Repito, ainda que alguém fale: mas não estão condenados. Ok, não estão condenados, mas estão sendo investigados e há uma suspeita muito grande. Então não me interessa se o Botafogo está na decisão da Libertadores, se o Flamengo está na decisão da Copa do Brasil, isso não interessa. O que interessa é afastar os investigados para que eles possam se defender. É melhor para eles, eu penso assim. Com que cabeça o cara vai entrar em campo? Sabe, uma coisa precisa ser dita: as casas de apostas nada tem a ver com isso, pelo contrário. A empresa que patrocina o West Ham, time do Paquetá, foi quem o denunciou, foi quem levantou as suspeitas sobre ele, por ver que vários amigos e pessoas e parentes dele na ilha de Paquetá fizeram apostas e mais apostas. Então, as bets, eu já disse, se você tem mais de 18 anos, joga com responsabilidade, se divirta, mas é importante dizer que as bets, elas não têm interesse em manipulação, muito pelo contrário. Quem está manipulando, se ficar comprovado, é um jogador. Tem um jogador na Inglaterra que está banido por 10 anos. Ele confessou, tomou um cartão amarelo. Então, gente, é preciso mais seriedade nisso. As casas de apostas não estão envolvidas em nada. Quem está envolvido é o jogador. Ele que se defenda e prove que é inocente. Mas realmente é lamentável o que está acontecendo e tantos jogadores do Brasil citados. Tivemos aí atrás vários jogadores já afastados, outros pagaram multa, outros não sei o quê. Na Inglaterra eles vão banir do futebol mundial. Não tem essa questão não. Eu quero a sua opinião. Como é que um cara desse se mete numa encrenca dessa? Segunda coisa que passou pela minha cabeça: eu deveria ficar com o pé atrás e duvidar. Mas como eu já ouvi falar do tal do algoritmo, que não é desse mundo, e que essas empresas de apostas seguramente têm incompetente, vai ser difícil ele se safar. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Nós temos que ter muito cuidado para tratar disso. Primeiro que eu não faço a menor ideia de por que esses caras se envolvem com isso. O cara ganhando 3 mil, 30 ou 3 milhões por mês é uma carreira que está em jogo. Uma carreira que está em jogo. E normalmente esses caras, eles são arrimo de família. Então, além de tudo isso, isso pode caminhar para uma derrocada muito importante na carreira de vários deles. A regulação das bets no Brasil, ela vai implicar numa série de questões que vão dificultar
com que as pessoas burlem o que acontece dentro dos sites. Porque, vamos lá, não é vitimizar as casas de apostas, mas elas são vítimas nesse caso aí. Porque quando o cara burla, o cara está tirando dinheiro da casa de aposta. Burlando o que ele não poderia fazer, o que é legal. E é legal. As 3 casas informadas, Betano, Galera Bet e KTO, as 3 são reguladas. E elas têm um sistema que acusa. E que é internacional, né? Que é internacional, acusa algo anormal. Então, por exemplo, se amanhã eu entro em qualquer uma delas e aposto que o Lianco que o Rafa Bruno do Cruzeiro vai tomar um vermelho antes dos 30 segundos de jogo e acontece, eu não estou dizendo que foi o que aconteceu com o Rafa Bruno, tá? Para deixar bem claro, eu estou dizendo que se eu faço aquela aposta e ele toma o cartão antes dos 30 segundos, dependendo do valor que eu colocar ali, eu vou ganhar muito dinheiro. Só que o algoritmo entende que isso é algo anormal. Ninguém entra lá e aposta que o Eduardo Costa vai ser expulso antes de 1 minuto de jogo. E se acontecer, o sistema vai chegar em você. As pessoas acham que quando elas têm um telefone na mão, elas fazem qualquer coisa e elas não serão notadas. Lê do engano. E cada vez mais a gente vai caminhar para esconder menos todos os movimentos que são feitos. Então a regulação das casas de apostas no Brasil, ela traz esse benefício de que a lisura do jogo seja um comportamento que chame a atenção quando não acontecer nas casas de apostas. Então nesse caso aí, foi algo muito estranho, porque a Polícia Federal identificou que parentes dele fizeram exatamente apostas com valores mais consideráveis em cima de um cartão que ele tomaria no jogo. E ele tomou um cartão besta no jogo. Ou seja, eles dão todos os motivos, além do que o sistema acusa, eles dão todos os motivos para a Federal bater na porta deles às 6 da manhã. O HG, corroborando o seu desenvolvimento aí dos argumentos, o Thiago Reis me contava hoje que o Lucas Paquetá está sendo investigado na Inglaterra porque numa pequena ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, apostas suspeitas foram detectadas pelos algoritmos no dia que ele tomou o cartão. Olha que negócio louco. Sim. E outra coisa que eu preciso perguntar para você. Pois não. Como é que a gente... Você já falou do Rafa Silva, que o cruzeirense nenhum vai aceitar aquilo. E pensar que o Bruno Henrique não jogou domingo passado, porque contra o São Paulo ele levantou o pé, assim, inexplicavelmente, lá na cabeça do adversário. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Não é louco? É muito louco. E mais uma vez destacando, tá? Ninguém aqui está dizendo que a questão do Rafa Silva teve envolvimento de aposta, tá? Deixando bem claro. Eu estou dizendo que se alguém aposta num caso daquele, me parece que não foi o que aconteceu, né? Para deixar bem claro, não foi, ninguém apostou que o Rafa Silva... se tivesse um movimento, é que as investigações, elas demoram a acontecer. Né? O Instituto pega, envia para a polícia investiga, daqui a pouco faz contato com as bets e tal. Então tem todo um trâmite. Agora, me parece que não houve nenhum tipo de movimentação estranha, especificamente no jogo do Rafa Silva lá, para deixar bem claro. O que acontece, Du, é que até essa expulsão aí, até essa expulsão citada por você no jogo contra o Corinthians, agora, até isso eles vão investigar. Vão. Até isso. Vão. E outra coisa, eles vão passar a investigar outros lances dele em jogos anteriores. Sim. Eu me lembro muito bem, eu não vou citar o nome porque eu não sou irresponsável, que um grande jogador do futebol brasileiro tomava cartão todos os jogos, principalmente no segundo tempo. Todos os jogos ele tomava um cartão. Eu cheguei a comentar com os meninos aqui. Repara que em todos os jogos do segundo tempo, fulano de tal toma cartão amarelo. Todos, sem exceção. Às vezes nem eram todos exatamente para não dar na cara. Mas na maioria dos jogos, em 80%, 90% dos jogos, cartão amarelo no segundo tempo. Aí, antes dos jogos, a gente já começou a comentar aqui no estúdio. Pode jogar aí. Pode esperar. Segundo tempo vai tomar um cartão. Segundo tempo, cartão amarelo. Aí a gente entrava no grupo nosso de WhatsApp, falava assim, aí ó, cartão saiu agora. Aí no outro jogo, ó, cartão saiu agora no segundo tempo. Então as pessoas precisam entender que o sistema... Mas se você for brigar com o sistema, agora depois da regulação, você vai perder todas as brigas para o sistema. Então você que está aí, acha que é espertalhão, que vai tentar burlar o sistema, agora principalmente depois da regulamentação, que vai ser obrigado agora, sabe a quê?
eles vão fazer leitura facial. Quando você entrar e entrar lá no seu, logar no site, vai ter leitura facial. Para que menores de idade, outras pessoas que não sejam você, não entrem pelo seu login. Então as pessoas precisam entender que o sistema vai ficar cada vez mais rigoroso. E outra coisa, quando o cara burla, o cara está tomando dinheiro das casas de apostas. Isso é péssimo para todas elas. Para fechar, meu caro, antes que eles falem, seu Duarte, você vai sair daí? Não, aqui, 2 Brunos, 2 histórias de pobreza, na periferia da grande BH, 2 histórias de sucesso. O desfecho do primeiro foi horroroso. Tomara que esse não seja. Um abraço, HG. Bom, então você está vendo aí, né? E eu, sinceramente, o Edu me perguntou agora na transição, o que explica um cara que ganha 1.800.000, né? Topar entrar no negócio para ganhar, quando ganhou 13 mil. Sinceramente. Pegar 1.800.000, meter na poupança, que é o pior rendimento do mercado, ele vai pegar um valor que vale muito mais a pena do que arriscar uma carreira por causa de 13 mil. Veja bem, ele é suspeito, ninguém aqui está acusando, isso é coisa da polícia, do instituto envolvido, das bets envolvidas, que foram lesadas, inclusive, pelas pessoas, né? Eu não posso chegar aqui e dizer, não, ele fez, ele está errado, eu não sei. Ele está sendo investigado. Agora, isso aí mexe com a cabeça do cara, isso mexe com a família do cara, eu não entendo. E eu falei agora com o Du e vou repetir aqui, se você tentar burlar o esquema ou o sistema, principalmente agora depois da regulação, você será pego, com toda certeza. Se algum atleta de qualquer modalidade topar, lesar o sistema, burlar o sistema vai identificar. Qualquer tipo de movimentação diferente das habituais serão investigadas e fatalmente as pessoas serão punidas. Os envolvidos serão punidos. Então, os sistemas que são criados hoje, e as citadas nesse caso do Bruno Henrique aí, salvo engano, as 3 estão reguladas. As 3 estão reguladas. O sistema é exatamente para manter a lisura da disputa. O sistema é para manter a lisura. Isso que fazem, e estão sendo acusados essas figuras aí, inclusive o Bruno Henrique, isso é para burlar o sistema, é para tirar a lisura da disputa. Para deixar bem claro tudo isso que está acontecendo. Aí alguém vai dizer, mas depois das bets... Não, o problema não são as bets. O problema é o que fazem para tomar dinheiro delas, nesse caso aí. Burlar o sistema, para deixar muito bem claro. Estou com o Luiz, estou com o Eltinho, estou com o Thiago, estou com o Valuzeiro e você aí do outro lado também. Eu vou abrir essa discussão com vocês aqui, porque, sinceramente, Luiz, não entra na minha cabeça esse tipo de atitude aí. É muito pequeno diante de tanto dinheiro que esses caras ganham. E o Paquetá, e o Bruno Henrique, e todos os outros envolvidos. Mas, enfim, fala você. Um abraço. Não entra. Boa tarde, HG, amigos aqui, pessoal que está nos assistindo. Cara, não entra. E são tantos casos recentes, né, que a gente vai vendo e as pessoas, e alguns jogadores ainda continuam tentando burlar o sistema né, das casas de aposta. É uma pena, realmente. E assim, me incomoda muito ver ainda que tem gente que fala, mas a culpa é da casa de aposta. Cara, a culpa não é da casa de aposta. A gente tem um caso no Brasil que foi amplamente divulgado, debatido no início dos anos 2000, que tinha sistema de cartão, de falta, com o árbitro, né, que até deu uma entrevista recente pro Benja, né, no podcast dele, que era o Edilson Pereira de Carvalho, que estava acontecendo isso. E não era uma época das casas de aposta. Então, nem operavam no Brasil. Exatamente. Então não adianta falar que a culpa é da casa de aposta, meu cara. A vantagem hoje de se ter as casas de aposta é que elas buscam, elas têm todo esse sistema para entender o que está acontecendo, para realmente não serem lesadas. Então, falar que a culpa é da casa de aposta, isso, cara, me assusta muito, viu? E a gente nota nesse caso, né, quando a gente fala assim, a culpa é de quem? Como que foi a participação? A partir do momento que, nessa primeira investigação, já apontam pessoas próximas do Bruno Henrique, que fizeram as apostas altas, eles não tiraram da cabeça deles, ou delas, que o Bruno ia tomar o cartão. Então, ou seja, teve a conivência ou a indicação do referido. Então, é um negócio que muito me assusta, porque é um cara de muito talento, que entrega futebol. Com uma carreira consolidada, né? Carreira consolidada, vencedor.
vencedor, que tinha tudo para passar a carreira dele de forma limpa, agora gera um desconforto, não só para ele, mas para todos os torcedores, não só torcedores do Flamengo, torcedores dele. Eu sou um cara que eu vejo ele em campo, eu gosto de ver ele em campo. Eu admiro o futebol dele, eu acompanhei a carreira dele desde quando ele sai daqui de Belo Horizonte. Então é um negócio que entristece pelo caráter, pela condução, pela facilidade que cai num negócio desse. Ué, você não se sente enganado, não? Sabe por quê? Porque a gente vai lá, eu que gosto de brincar, você também, a gente vai lá e palpita no Flamengo contra o Santos. Que foi o caso do jogo citado. Aí palpita no Flamengo contra o Santos. Aí o Flamengo pega um jogador. Estou citando esse jogo aí, mas eu nem sei quanto ficou 2-1. Ficou 2-1 pro Santos. 2-1 pro Santos. O Santos, uma situação difícil de tabela, até caiu, né? No ano. Porque eu me sinto enganado, e aí, veja bem, mais uma vez, ele está sendo. Ele ainda, a investigação está correndo, tá? Ninguém está acusando o Bruno Henrique aqui, mas ele foi citado e está sendo investigado, e hoje a Polícia Federal bateu na casa dele, tá? Então é o seguinte, eu me sinto enganado. Eu me sinto enganado. Essas figuras burlam o sistema, e todo mundo que foi lá e apostou no Flamengo, perdeu, cara, porque esse cara teve um... Quer dizer, se caso for comprovado, esse tipo de situação de burlar, né, a lisura do jogo, isso contribuiu para milhões de pessoas perderem. Porque o óbvio, ele era o Flamengo ganhar o jogo. Sim. E o Santos vinha numa situação muito ruim. Muito ruim. E o jogo, o jogo foi no Mané Garrincha, o jogo foi em Brasília, o Flamengo com a torcida gigantesca lá. E acaba acontecendo um negócio desse. E agora, quase um ano depois, né? Foi em novembro também. Isso. Foi quase um ano depois, a gente fica, sim, eu vou usar o termo popular, de cara quando isso acontece. E aí, Valu e Thiago Fernandes, a grande questão é a seguinte, eu me lembro bem, já contei esse caso aqui, logo em 2012, quando cheguei à Band, já em 2013, início de 2013, eu recebi um convite para almoçar com uma figura, e essa figura começou a me perguntar sobre nota fiscal. Você emite nota fiscal? Você tem empresa? Estou precisando de uma nota. Não, querido, eu não vou fazer, e ponto final, e cortei relações, e graças a Deus que não tem até hoje. Não tem até hoje, e nem vai ter. A proposta indecente, Valu, ela cai assim, diante dos seus olhos quase todos os dias. Você tem que sucumbir de tudo isso, cara. Você tem que se livrar de tudo isso. Você não pode, aliás, você não pode sucumbir à pressão, na verdade, que eu queria dizer, porque senão você acaba com a sua carreira, com a sua reputação, com a reputação da sua família. E aí, Valu? Então, HG, boa tarde para você, para os amigos, telespectadores. Eu vou dizer algo aqui que vai desagradar talvez algumas pessoas. A gente não sabe, o Bruno Henrique está sendo investigado, como você disse bem, a PF bateu a porta da casa do jogador, mas o que eu vou falar aqui não é especificamente para o Bruno Henrique. Vamos lá, alguém que lesa o INSS, quantas vezes a gente já viu algumas questões de aposentadorias fantasmas, criminalmente imputado com relação a isso, alguém que lesa qualquer tipo de órgão, sou ficha limpa, se eu cometer qualquer tipo de situação ligada a crimes, estelionatos, para mim é uma forma, não tenho capacidade jurídica de dizer, mas eu enxergo de certa forma como uma espécie de estelionato, digamos assim, falando no popular para as pessoas que estão nos assistindo. Cara, se eu fizer qualquer coisa nesse sentido, a minha carreira ela está talvez encerrada nesses últimos 2 anos, quase 3 anos de Band, e bem dizer, encerrada. Eu acho que as pessoas, repito, não sei se será o caso do Bruno Henrique, mas os atletas da penalidade máxima, que aí sim já foram comprovados, essas pessoas precisam de responder criminalmente e ser banidas do esporte. Valu, todo mundo merece uma segunda chance, é o que eu penso exatamente. E aí o que o problema percorre também a linha, Tiagão, a linha de que, bom, se realmente aconteceu lá, ele burlar o sistema, muita gente foi enganada, né, por quem topou fazer, ele engana muita gente que apostou no Flamengo, o Flamengo perdeu e ele teria contribuído, porque ele foi expulso, um jogador importante. Aí hoje, nós temos uma situação de um Flamengo que joga. O Flamengo precisa dele, ele estaria de volta, ele está com a delegação, mas ele vai ter cabeça para ir a campo? E qualquer atitude, ele de frente para o gol, ele dá um bico, a bola vai na arquibancada, o que vão gritar?
para ele no estádio. Você está vendo a gravidade do que ele poderá ter feito? É uma atitude muito suspeita, né? Muito suspeita. A gente vê pessoas próximas a ele faturando com o negócio. A gente vê o jogador forçando claramente ali um cartão. Então é uma atitude que você olha e fala, cara, isso aqui pelo menos é muito suspeito. Na hora de começar a banir essa galera do futebol. Já que vocês querem fazer o jogo desse jeito, que sejam banidos do futebol. E se o Bruno, de fato, é responsável e autor desse delito, cara, não só ele, mas as pessoas que se beneficiaram disso também precisam pagar. E a legislação precisa ser muito rígida com esse tipo de pessoa. Porque, cara, é interferir em algo absolutamente importante para milhões e milhões de cidadãos, milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões de torcedores, algo em que é gasto milhões e milhões de reais. Então, hoje, sinceramente, eu acho que se o Bruno for culpado, que ele seja banido do futebol. A coisa, pelas informações que chegam, a coisa é muito grave, é muito séria. As investigações estão muito avançadas. Nota-se aí que nós estamos falando de algo que já tem 1 ano de investigação, e você pode ter certeza, para a Polícia Federal bater na sua porta pela manhã, é porque a coisa está bem adiantada. Então a gente vai esperar os desdobramentos. Eu sinceramente não sei se ele vai ter cabeça. Isso o próprio Flamengo vai achar interessante escalar nos jogos. Não sei se essa exposição é útil ou não. Eu, enquanto as coisas acontecem com o Paquetá, acho que de forma equivocada o Dorival insiste na convocação dele, porque o Dorival não convida o Endrick, ou não convoca o Endrick para a seleção, porque o Endrick nem titular no Real Madrid mas convoca o Paquetá, que está sendo investigado, simplesmente porque o Paquetá é titular do time dele. Incrível. Então, o Paquetá está vivendo a mesma situação do Bruno Henrique. Eu acho que não deve convocar e acho que o Flamengo, e aí não tem nenhuma relação com o fato de ter uma final, ser um jogador que pode trazer problemas, assim como trouxe nos 4 que meteram no Atlético, os 4-2 diante do Atlético aqui, não tem nenhuma relação com isso. Algo muito grave está acontecendo. E acho que o Flamengo não pode ser condescendente, como já foi em outras situações muito graves, né? O Flamengo não pode ser condescendente em mesmo jogador. O atleta está sendo investigado, não foi acusado. O Flamengo condescender, quando não vamos escalar. E na primeira bola que ele pegar, receber e tocar no vazio para ninguém, essa bola sair pela linha lateral, o que vai acontecer? Primeira bola que ele errar na cara do gol. O primeiro cartão que ele tomar no jogo. E aí? Será que ninguém pensa isso? Então vamos esperar os desdobramentos e a gente informa para vocês aqui. Mas é algo muito grave o que está acontecendo. Matheus Pereira, meia do Cruzeiro, tem se destacado na temporada com assistências e busca liderar as estatísticas no Brasileirão. Mesmo focado na final da Conmebol Sul-Americana, o jogador vê o campeonato nacional como uma oportunidade para tornar o ano de 2024 ainda mais especial individualmente. Com 6 assistências no Brasileiro, Pereira é o segundo colocado nesse quesito, atrás apenas de Estevão, do Palmeiras. Apesar de não marcar gols há algum tempo, o meia continua sendo importante para a equipe, contribuindo com passes decisivos. Ele já acumula 14 assistências na temporada e foi convocado para a seleção após se destacar no Cruzeiro. Com mais 7 jogos pela frente, Pereira terá que se esforçar para superar Estevão na disputa pelo posto de principal garçom do Brasileirão. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo na quarta-feira, em um confronto que promete ser emocionante. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!